A paz do Senhor, igreja. Estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Esta semana o Espírito Santo nos revelou mais um assunto. Onde está o seu eu? Que nós possamos, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conseguimos verdadeiramente observarmos onde está o nosso eu. E aonde estiver os nossos erros, as nossas dificuldades, com a ajuda dele também, porque nós, pelos nossos braços, nós não conseguimos nada e nem podemos nada. Mas com a ajuda do nosso Pai Celestial, nós conseguiremos combater o bom combate, encerrar a nossa carreira e guardar a fé, e chegarmos e encontrarmos com Ele na glória. Vamos ler agora 1 Coríntios 7, de 25 a 31. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que pela misericórdia do Senhor merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês os problemas de cada dia que terão na vida de casado. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo, e daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casados, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo como está agora não vai durar muito. Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Deus, mais uma vez para louvar, para bendizer o Teu nome. Perdoe, Pai, todos os nossos pecados, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, que o Teu Espírito Santo venha direcionar agora a mente e o coração do meu esposo para que ele possa falar, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos de ouvir. E com a ajuda do Teu Espírito Santo, o Senhor possa tocar na mente e no coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ainda vai ouvir, mas que o Senhor possa tocar, para que através destas palavras, através do toque do Teu Espírito Santo, nós conseguiremos enxergar e ver aonde está o nosso eu, ver se verdadeiramente nós estamos sendo imitadores do Senhor Jesus, ver se verdadeiramente nós estamos sendo servos fiéis, obedientes, servos que guardam os mandamentos do Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós e nos conduza, Senhor, ao arrependimento que leva à salvação. E assim, ó Deus, o dia que nós fecharmos os olhos aqui, ou o Senhor voltar antes, nós nos encontraremos na Tua glória e viveremos a eternidade, que é o que o Senhor nos prometeu, que é o que o Senhor tem para nós de mais precioso. Essa vida nossa aqui, para o Senhor não é nada, mas o mais importante é, enquanto nós estivermos aqui respirando, nós temos a oportunidade de corrermos atrás e buscarmos a nossa salvação. Que a Tua bênção, o Teu poder, o Teu milagre esteja hoje conosco e sempre, e que o Senhor possa abençoar a cada um individual, para que todos nós possamos nos encontrarmos na glória, Pai. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço, na autoridade do Pai, Criador de todo o universo, do Filho que morreu na cruz para nos salvar e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e amém. Shalom para todos. Que a paz do Senhor seja plena para todos. E você aí? Hoje o Espírito Santo tem uma mensagem para mim e para você. Você sabe agora, neste momento, aonde está o teu eu? Será que também eu sei onde está o meu eu? Porque esta palavra é para mim e para você e para toda a humanidade. Porque o Senhor está sempre nos perguntando: aonde está o teu eu? Nós, seres humanos, temos, às vezes, uma forma de fugir do nosso eu, sempre olhando para os outros, sempre querendo culpar tudo que acontece de ruim conosco, de alguma forma que o outro, no passado, no presente, os que estão conosco, os que já foram, que são culpados. Mas na verdade nós temos a maior dificuldade
para olhar dentro de nós e saber verdadeiramente onde está o nosso eu. E para nós sermos prósperos, sermos felizes e estarmos ligados no Pai, no Filho e no Espírito Santo e ser imitador de Cristo, para que nós possamos vivermos bem aqui nesta terra e ter o direito à vida eterna. Para isso nós temos que estar a cada minuto olhando para dentro de nós e conseguindo enxergar aonde está o nosso eu, aonde está verdadeiramente a nossa confiança, a nossa fé. Porque se nós não fizermos esta, entre aspas, fiscalização de nós mesmos e não soubermos onde está o nosso eu, de repente nós podemos cair na situação daquela que Cristo chegou, pessoas lá que falou que ele dando um exemplo, fazendo uma parábola, quando ele voltar, pessoas que chegam achando que estão salvos, que falando que no nome dele fez e aconteceu, e ele falar que não conhece. Por quê? Porque esta pessoa, no período que ele esteve aqui nessa terra, ele não parava, olhava para dentro dele e via onde estava o seu eu, aonde estava o comportamento dele, os pensamentos, as atitudes, para ver se estava de acordo com a santa e poderosa Escritura, porque a santa e poderosa Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, é que nos mostra se nosso eu está no caminho certo de Deus, aquele caminho que segue os mandamentos, aquele caminho que pratica, não só de palavra, mas de atitudes, de ação no dia a dia. Os 10 mandamentos, que na verdade eles são reduzidos em 2, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É este os 2 que, se você for analisar friamente, está falando dos 10. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é os 4 mandamentos que está falando para nós fazermos para Deus. E os outros 6 é falando do nosso próximo. Depois, qualquer um de vocês que tiver um tempinho, vai lá em Êxodo 20 e lê os 10 mandamentos. Se você não vai observar que aqueles 10 mandamentos é a prática do amor a Deus e o amor ao próximo e amor a si mesmo. Porque o Senhor é um Pai tão maravilhoso, um Pai tão lindo, que quando Ele criou os mandamentos, Ele pensou em nós, e nós, na nossa ignorância, nesta coisa que acontece muito, de nós não conseguirmos enxergar o nosso eu, de nós termos dificuldade de olhar para dentro de nós. Por isso que nós, às vezes, não conseguimos corrigir, porque nós temos dificuldade. A nossa tendência é olhar o erro do outro, é apontar o erro do outro, é justificar os nossos erros no erro do outro ser humano. Até há pessoas que conseguem ainda culpar até a Deus por conta dos seus erros, por conta das mazelas, das coisas ruins que acontecem neste planeta. Ele ainda consegue colocar a culpa em Deus. E se nós formos analisar friamente e olhar para dentro de nós, nós vamos saber que todas as mazelas, todas as coisas ruins que acontecem neste mundo é por conta das desobediências, por conta simplesmente de não seguir os mandamentos do Senhor, que é 2. É os 10 que resumem 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Eu desafio a você a fazer, se todos o ser humano que está, os quase 8 bilhões de seres humanos que existem nessa terra, se todos seguissem esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se o mundo não estaria numa situação de aqui seria o próprio paraíso, nada praticamente de ruim aconteceria. Por quê? Porque praticando o que Deus ordena, que o Pai Celeste ordena,
tudo flui positivamente, porque o universo, ele é paradoxal, ele tem o bem e o mal, só que depende de nós. Se nós fixarmos no bem, é o bem que vai acontecer. Se nós fixarmos no mal, é o mal que vai acontecer. E o mal está todo baseado na desobediência dos mandamentos do Senhor. É tanto que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, que os escribas e os fariseus queriam, de alguma forma, prejudicá-lo e acusá-lo, falou com ele sobre os mandamentos. Falou: Senhor, qual o mandamento é mais importante? E na verdade não existe mandamento mais importante do que o outro. Aí Jesus deixou bem claro para eles: o mais importante dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando ele falou isso, eles que eram homens das leis, homens que sabiam a Bíblia de cor, homens que nasciam para pregar a palavra, nasciam para dedicar as coisas de Deus, eles viram que Jesus estava falando dos mandamentos total de Deus. Quem segue esses dois, segue os 10, porque esses dois é o resumo dos 10. Então, irmãos, toda vez que nós olharmos para dentro de nós e conseguir enxergar o nosso eu, e o nosso eu não estiver alinhado com os mandamentos do Senhor, com o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, porque Deus ditou os mandamentos, e Jesus, quando esteve aqui na terra, nos mostrou como seguir os mandamentos de Deus. Qual o principal que Jesus fazia nessa terra como homem? Ele saía do eu dele, ele sempre olhava para dentro dele e punha o eu dele alinhado ao amor ao próximo, alinhado a ser obediente ao Pai, fazer a vontade do Pai, seguir os mandamentos do Pai, porque ele curava as pessoas, ele pregava para as pessoas o amor do Pai, ele falava como nós deveríamos agir com as pessoas, com nós mesmos e com Deus, e dava o exemplo, tanto falando como agindo. E ele foi o ser humano que, aquele período que ele esteve aqui, ele era ser humano, então foi o ser humano que seguiu verdadeiramente os mandamentos de Deus, porque os judeus, aqueles homens da lei, eles seguiam as coisas de Deus, os mandamentos de Deus, no falar, mas no agir, eles não seguiam, eles eram hipócritas. E Jesus não, Jesus, ele seguia no falar e no agir e no dia a dia dele. E é isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos ser hipócritas, como aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles sacerdotes, aqueles homens da lei, que eram homens tementes a Deus, eram homens que tinham conhecimentos profundos das coisas de Deus, e na mente e no coração deles, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, no dia a dia da vida deles, eles não colocavam em prática o que eles falavam, o que eles viam escrito na palavra, o que Deus falava com eles, eles não seguiam, e chegaram num ponto de estarem tão cegos que eles usavam os mandamentos de Deus, usavam a lei de Deus para fazer o mal para as pessoas. É tanto que eles chegaram ao ponto de crucificar o Filho de Deus e não conseguiam enxergar ele como filho, mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo de tudo. Por quê? Porque a pessoa não olhar para dentro dele e descobrir aonde está o eu dele verdadeiramente, ele vai com o tempo se justificando por conta de erros de terceiros, se justificando de várias coisas, e cada dia mais ele olha só para fora, ele não olha para dentro dele, e automaticamente, se nós não tivermos a capacidade de olhar para dentro de nós e fazer uma análise, isso aí, irmãos, nós temos que fazer pelo menos umas 5 ou 6 vezes por dia. Isso gasta segundos, irmãos, é só nós voltarmos o nosso pensamento para ver o que nós estamos pensando,
quais as emoções que nós estamos sentindo e ver quais as nossas ações com o nosso próximo, quais as nossas ações com Deus, se nós verdadeiramente estamos seguindo a Deus, porque nós, irmãos, somos imagem e semelhança de Deus, então Deus já deu para nós o caráter dele. Então, se nós olharmos para dentro de nós, até se nós não tivermos muito conhecimento, nós vamos saber se nós estamos no caminho de Deus ou não. É só refletir, porque o caráter de Deus está sobre todo ser humano. Às vezes, por conta do pecado, por conta de não olharmos para nós e não dão tempo, porque há muitas pessoas nesta terra que ele passa na vida como um gato passa num telhado de zinco quente, ele só sente o calorzinho, então ele vive a vida toda e nem um dia ele conseguiu enxergar nele mesmo, nem um dia ele conseguiu enxergar o que é ele. Ele sempre ficou olhando as coisas do mundo, olhando as pessoas, olhando só para fora e não consegue olhar para dentro dele e muitas das vezes perde até a salvação, porque aqueles atos que ele teve, sem saber aonde ele estava, onde o eu dele estava, normalmente quando nós não nos fiscalizamos, quando nós não olhamos para nós temos a tendência de fazer a vontade da carne. E a vontade da nossa carne é o pecado, é a morte eterna. E além de vivermos o período que nós estivemos aqui em conflito, vivermos mal de vários aspectos, se nós fecharmos os olhos, sem olhar para o nosso eu e corrigir e alinhar o nosso eu com o eu do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, Criador de todo o universo, do Espírito Santo, se nós não conseguirmos alinhar, para nós alinharmos, nós temos que olhar para dentro de nós, ver o que nós estamos pensando, nós mesmos, analisar, parar e pensar, porque ter pensamento e pensar é totalmente diferente. Para nós pensarmos, nós temos que parar, olhar para dentro de nós e ver as nossas atitudes, os nossos pensamentos, fazer uma autocrítica de nós mesmos. A partir do momento que nós fizermos uma autocrítica do que nós estamos pensando, do que nós estamos sentindo, do que nós estamos falando e do que nós estamos praticando, nós vamos ir lá na santa e poderosa Escritura, analisar como é que era a vida de Jesus, analisar como era a vida de Paulo, de Pedro, analisar os mandamentos do Senhor e observar se aquele eu que está dentro de nós, que comanda o nosso ser, está alinhado verdadeiramente. Quando um irmão ou qualquer outro ser humano te confrontar, te humilhar, você conseguir gritar por dentro e calar por fora e ficar calado, e quando dá uma resposta proativa, uma resposta como um ser humano inteligente, como um ser humano que ama o outro, como um ser humano perdoador, como um ser humano que consegue olhar para dentro de si e conseguir enxergar as dificuldades que os outros têm, que a partir do momento que nós olhamos para dentro de nós, nós conseguimos enxergar as nossas limitações, as nossas dificuldades, e automaticamente quando alguém chegar perto de nós e tiver alguma ação, alguma palavra, alguma atitude que não nos agrada, nós vamos conseguir entender que todos nós seres humanos temos essa dificuldade e podemos cair nessa mesma dificuldade e perdoar a fraqueza do irmão e ter a capacidade de cortar aquele sentimento negativo e não deixar entrar dentro do seu ser e colocar a vontade do Senhor, e se tiver algum juízo para ser feito, deixar na mão do Senhor, porque nós somos servos, nós não somos juízes. Então, se alguém pecar contra nós, nós temos que ter a capacidade de perdoar, nós temos que ter a capacidade de levantar a nossa mente, o nosso coração e o nosso ser e continuar marchando rumo aos céus,
no perdão, no amor. E se tiver que ser feita alguma justiça naquela pessoa que foi injusta conosco, que nos prejudicou, a justiça tem que vir do Pai, que Ele é amor, Ele é Pai, mas Ele é juiz, e é Ele que vai fazer a justiça. Nós devemos abdicar toda a justiça, toda a injustiça que é feita conosco, colocar na mão do Pai, e de acordo com que nós perdoarmos o nosso próximo, que nós continuarmos servindo a Deus, Ele vai perdoar a nós dos nossos grandes pecados que nós cometemos. E com certeza, se tiver de fazer alguma justiça com alguém que te fez um mal, que te prejudicou, Ele fará, mas do jeito dele, na hora dele. E nós não devemos nem preocupar com isso. Nós devemos preocupar em amar, perdoar e seguir os caminhos do céu. Então, irmãos, esta é a mensagem do Espírito Santo. Agora, neste momento aí, irmãos, olha para dentro de você, consiga achar o seu eu de verdade, que está escondidinho aí, que só você e Deus que conhece, e vê, irmãos, de acordo com o seu bom senso, de acordo com aquele caráter que o próprio Deus já nos deu, desde o dia que nós nascemos, e mais os conhecimentos da palavra do Senhor, da história de Jesus, dos seus discípulos, dos seus profetas, e ver, irmãos, o seu eu verdadeiramente no dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas palavras, na sua ação, em qualquer lugar, dentro do seu quarto, com sua família, na igreja, no seu trabalho, na sociedade, num todo. Se todo esse comportamento seu, todas essas palavras, todos esses pensamentos, o pensamento gera a emoção gera o falar e o agir. Emoção, agir. Então, de acordo com o que nós pensamos e que nós temos as nossas emoções, é que nós falamos e agimos. Aí e temos ação, agimos. Então, a partir daí, você analisa. Eu também, irmão, vou analisar, porque essa palavra é do Espírito Santo, é para você, para mim e para todos que querem verdadeiramente se corrigir e ir para o reino dos céus. Antes, irmãos, de nós ficarmos preocupados em querer consertar o outro, em querer apontar o dedo para os defeitos dos outros, vamos usar isso para olhar para nós, para olhar para dentro de nós, porque se nós conseguirmos nos corrigir, porque o outro é impossível nós corrigirmos. Se você aponta o dedo para alguém que erra, o que você faz mesmo é fazer ele ficar pior, porque ninguém muda ninguém. A pessoa mesmo tem que olhar para dentro dela e ver aonde ela está errando e corrigir. O máximo que nós podemos fazer é mostrar o caminho, como Jesus fazia em parábolas. Ele mostrava o caminho, aonde o que você deve fazer para melhorar. Mas quem tem a capacidade de mudar, de melhorar, de se automotivar e se tornar uma pessoa alinhada a Deus, é só nós mesmos. Nem o próprio Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nós temos que olhar para dentro de nós, ver aonde está o nosso eu, enxergar o que está faltando para mudar, para nós alinharmos com Deus. E a partir desse momento que nós conseguimos enxergar e alinhar com Deus, o que nós não tivermos força, o Senhor vai nos ajudar. E através do Espírito Santo nós vamos nos alinhar. E viveremos, com certeza, bem em todo sentido. No sentido material, no sentido espiritual, no sentido de relacionamento com o nosso irmão. E vamos cada dia prepararmos para a vida eterna, para viver com o Senhor na glória. Então, mais uma vez eu falo com você, que sirva para você aí e para mim. Olhamos para dentro de nós e descobrimos aonde está o nosso eu, e descobrimos aonde nós devemos corrigir os nossos erros, o que está prejudicando a nossa vida, o que está prejudicando a vida do nosso próximo e o que está prejudicando a nossa comunhão com o Eterno, que é o Pai Eterno, Criador de todo o universo, com o Filho, o Messias, que morreu lá na cruz, o Verbo encarnado morreu para nos salvar. Ele deu o sangue dele inocente para nos salvar, porque nós já estávamos condenados. Então reflita que teve
um amor tão grande do Pai Celestial, de dar o único Filho dele para morrer na cruz. Não perca essa oportunidade, irmão. Não perca, é de graça, mas para nós recebermos essa graça, nós temos que ser imitador de Cristo. Nós temos que olhar para dentro de nós e colocar o nosso eu de acordo com a vontade dele. É de graça, mas nós temos que estar alinhado com quem está nos dando a salvação de graça. Não é simplesmente ganhar de graça sem fazer nada. Nós temos que nos alinhar, de acordo com que ele procedeu, nós temos que proceder. De acordo com que o Senhor ordenou para nós seguir os mandamentos dele, nós temos que seguir. E isso, irmão, no final vai ser bom para nós enquanto nós estivermos nessa terra, e vai ser bom, porque é o único caminho que nós temos para a vida eterna. Ficam com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, e que eu e você possamos, a partir de hoje, todos os dias, olharmos para dentro de nós, ver aonde está o nosso eu, e se tiver no lugar errado, nos automotivar para corrigir, e por tudo a nossa vida alinhada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e vivermos bem aqui, vivermos felizes, alegres, prósperos, e quando nós fecharmos os olhos, ou o Senhor Jesus Cristo voltar, nós partirmos para a vida eterna e viver eternamente na glória com o Senhor. Não existe nada melhor do que isso. Então vale a pena nós olhar para dentro de nós e colocar o nosso eu alinhado com o eterno, com o Senhor da glória. Shalom para todos, uma semana maravilhosa para todos nós, que nós possamos esta semana olhar mais e mais para dentro de nós, para que nós enxergarmos aonde está o nosso eu e corrigir, e ser um ser humano igual Jesus era, simples, equilibrado, amoroso e perdoador. É isso que nós precisamos, irmão. E agora a minha esposa vai orar no copo d'água para agradecer e ao mesmo tempo pedir um milagre do Senhor para nós. Venha cá, orem por nós. Senhor Jesus, aqui nós estamos, ó Deus, mais uma vez para te agradecer, para te louvar e para bendizer o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por estas palavras. Que o teu Espírito Santo venha tocar aos nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente conseguirmos olhar para dentro de nós e ver aonde está o nosso eu. Para que assim, ó Deus, nós possamos estarmos cada dia mais próximos de Ti e sermos verdadeiramente Teus servos, imitadores do Senhor. Pai querido, Pai amado, é na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é que eu peço ao Senhor que uma gota do Teu sangue, aquele sangue inocente que foi derramado na cruz por nós, seja pingado agora nesta água, Pai, e a partir de agora, o Senhor possa visitar a cada um que está ouvindo esta mensagem, Pai, que eles possam ser tocados. Eu não sei qual milagre, em qual área de sua vida que vocês estão precisando, mas que o Teu Espírito Santo possa abençoar, possa visitar agora, e que, como fala na Tua palavra, se creres, verá a glória do Senhor, verá a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor possa nos abençoar agora, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Oh, ela streque ela more trece ela naratsia. Oh, ela mora que ela tricracia la nari. Oh, shalamara vera seladriatsia. Oh, que ela neresse ledrotsia la nari. We yellow moribido secure channel attractionality. How yellow barbella attraction. Oh, yellow moro silamoro chikitrasiladrasia. Oh, yellow tricasilandratsia, moratsikation. Oh, yellow shoromoro tricasilamaratia. Oh, yellow shoromero secure yellow. O yellow sugar of yellow chicken. Ikidogi of yellow has someone.
que a macaria se caramira se ela se adiarani o de cara será melhor do cara amiga que sabe lá que as ganhar show e me aí a chocar a viara será amiga se quer se anar e de que ela se revela se quer me dar ser moração e de eu me ela será gracianare e que o Senhor abençoa que a partir do momento que nós bebermos desta água o milagre acontecerá e nós, irmãos, vamos relatar para vocês o milagre que o Senhor vai fazer em nossas vidas. E você aí, relata o milagre que o Senhor fez na sua vida. A partir do momento que você teve fé e bebeu a água. Pode beber agora. E nós estamos bebendo e dando para os nossos familiares. Ficam com Deus, que Deus abençoe vocês. E o milagre vai acontecer. Pode ter certeza. Ficam com Deus.